Oi gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui para estrear o quadro Mulheres cujo trabalho você precisa conhecer. E eu vou explicar um pouco primeiramente sobre o que é, de onde veio essa ideia. E aí eu vou falar sobre a primeira entrevistada aqui do quadro. O quadro surgiu de uma ideia minha de conversar com algumas pessoas que eu admiro muito, que eu gostaria muito de dar o trabalho dela como dicas pra vocês. Mas eu percebi que elas não encaixavam nos vídeos de segunda-feira, onde eu falo de filme, de livro, de lugar, de podcast, etc. Então esse quadro veio dessa ideia de permitir que mulheres falem de seus próprios trabalhos e que vocês conheçam os trabalhos delas, conheçam elas. E fica a dica aí pra vocês de pessoas pra vocês seguirem, de pessoas pra vocês conhecerem e também de trabalhos pra vocês conhecerem. Não somente o trabalho delas em si, mas o trabalho em geral. A proposta desse quadro é conversar sobre o trabalho daquela pessoa, mas também sobre características da profissão que aquela pessoa tem. Eu espero que vocês gostem muito, tem uma variedade imensa de profissões que eu pretendo mostrar aqui pra vocês. Tá sendo muito legal pra mim, eu tenho aprendido muita coisa e eu espero que vocês aprendam também, que vocês se divirtam. Lembrando que esse quadro ele é quinzenal, então semana sim, semana não, a gente tem uma nova entrevistada falando sobre o seu trabalho aqui. Se você já é inscrito, ativa o sininho pra você não perder os vídeos de segunda, que tem as dicas normais, e os de quinta-feira. Hoje, por exemplo, tem o Mulheres cujo trabalho você precisa conhecer, e na semana que vem tem o Podcarry. E aí no dia do Podcarry, você assiste que eu vou explicar o que é o Podcarry direitinho, tá bom? Então não esquece de ativar o sininho pra não perder nada. Agora finalmente vamos falar aqui sobre a primeira mulher que eu trouxe pra falar sobre o trabalho dela. Resolvi abrir assim com chave de ouro, porque eu trouxe uma profissional incrível, uma mulher maravilhosa não só como pessoa, mas enquanto jornalista. Eu acompanho o trabalho dela desde antes de ela começar a ser jornalista de fato, e eu admiro cada passo que essa mulher dá. Tenho a sorte de dizer que ela é uma das minhas melhores amigas. Mas o fato de ela ser minha amiga não é o porquê eu trouxe ela pra esse quadro. Eu trouxe ela pra esse quadro por conta da admiração que eu tenho por ela enquanto jornalista e por conta de todo o trabalho que ela faz. Todos os trabalhos que ela faz, porque ela faz várias coisas. Eu conversei com a Carol Costa, que é jornalista hoje no Omelete, mas que tem alguns outros projetos também. A gente vai saber como é o trabalho dela de jornalista, um pouco mais sobre todos esses projetos, sobre a carreira dela e entender um pouco mais também sobre jornalismo. Eu e a Carol, a gente se conhece mais ou menos, aí deve ter uns 12 anos, eu acredito. Começou como uma amizade de internet e, bom, hoje somos irmãs. É um encontro de almas de verdade, porque é muito engraçado como eu e Carol, a gente tem muitas coisas em comum nessa vida que a galera nem imagina e que a gente dá muita risada sobre. Fiquei nervosa aqui pra entrevistar ela, não vou mentir, porque pra mim foi muito legal poder entrevistar ela. Eu espero que vocês gostem muito e vamos assistir. Você que manda. Ai, que nervosa, nunca fui entrevistada por uma amiga. Como que a gente começa? Eu estou aqui com a minha amiga pessoal. Amiga pessoal. Essa pessoa que eu admiro tanto no pessoal quanto no profissional. E é verdade, nem é meme. Eu sempre quis ser apresentada assim. Mãe de Bilbo, jornalista, apresentadora, atriz, cosplayer, dona de casa, quando necessário. Sim, e que é todo dia. Se apresente para quem não te conhece ainda, por favor. O meu nome é Carol, eu sou jornalista, eu trabalho com cultura pop, cultura geek, games, já são 7 anos, eu fiquei 7 anos trabalhando só com games, mais focada em games, mas agora com cultura geek no geral, né, cobrindo filme, série, quadrinhos e um pouco de tudo, assim, que engloba esse universo que hoje a gente considera nerd. E atualmente eu sou jornalista no Omelete, sou apresentadora, faço entrevistas também no Omelete e no The Anime, que é o braço de games do Omelete também. Tem o carro do ovo tá passando. Carol, de onde você veio e como que você chegou aonde você tá agora?
Desde sempre eu já pensava em fazer jornalismo e trabalhar com comunicação, desde novinha, assim, desde uns 14 anos. Então, eu morava no interior, estudava na escola normal, e eu sempre pensava em quando, né, sei lá, fosse pensar em uma faculdade, uma profissão, tentar ir para essa área. Quando eu me formei no colégio, eu vim para São Paulo, voltei para São Paulo porque tinha nascido aqui já, né, meus pais só mudaram para lá quando eu era adolescente. Vim com essa intenção de, vou trabalhar, vou estudar jornalismo, vou buscar jornalismo. E na época, eu sabia que eu queria trabalhar com uma parte cultural, eu não sabia exatamente o que, não tinha assim, podia ser cinema, podia ser música, eu só pensava que eu queria trabalhar com alguma coisa cultural, porque se era algo que eu ia fazer minha vida inteira, ficar falando de um assunto, ter que pesquisar, que fosse algo que eu gostasse, né, que fizesse parte do meu dia a dia. Na época eu comecei a escrever, na época de faculdade, assim, eu tentava direcionar todos os meus trabalhos, minhas coisas para assuntos do meu dia a dia, para coisas que eu estava fazendo no meu dia a dia, para aproveitar o meu tempo, assim. Então, comecei a fazer muito trabalho. A gente na faculdade tinha que fazer revista, produzir uma revista. Então, eu vou falar sobre quadrinhos, que é uma coisa que eu gosto. A gente tem que fazer um website, então eu vou escrever sobre cinema, que é uma coisa que eu gosto também. Então, foi muito essa coisa de, já que eu trabalho, já que eu não tenho muito tempo para ir além disso, eu vou unir um hobby e falar de coisas que eu gosto também. E assim, uma vez um grupo de amigos que tinha um blog me chamou, você não quer falar sobre quadrinhos, games, séries aqui com a gente? Eu falei, quero, assim, eu faço meu portfólio. E aí, quando eu vi, eu tava falando disso. Eu acho que eu meio que fui direcionada, assim, que é curioso, porque eu comecei, como eu falei, mais com games, e eu não pensava que um dia eu ia trabalhar com isso. Eu acho que era uma coisa tão, assim, de hobby, de ter crescido com videogame em casa e de fazer parte como filha única também. Sim. Era uma das poucas formas que eu tinha, assim, de me divertir, às vezes, né, quando eu não tava com outras crianças. Era uma coisa tão parte da minha vida fora, assim, desse aspecto profissional, que eu não imaginava que um dia eu ia trabalhar com isso. E quando eu vi, eu tava trabalhando com isso já, tive a oportunidade de fazer estágio na área, enfim, e aí eu falei, é isso, fui meio que direcionada, começou com uma coisa assim, eu quero trabalhar com comunicação, quero trabalhar escrevendo, e aí quando eu vi eu estava apresentando também, olhando, vendo outras partes do jornalismo, e de um assunto que nasceu como um hobby e virou profissão. Eu ia dizer que é meio, tipo, a pessoa certa no lugar certo na hora certa, mas não necessariamente porque de alguma forma você mesma já estava traçando o seu caminho, né? Acho que sim, acho que foi um pouco disso, de oportunidade também, porque, enfim, jornalismo não é uma área tão fácil, então eu sinto que quando essas oportunidades surgiram e eu percebi que era uma coisa que fazia sentido para mim, eu fui atrás e deu certo. E assim, na época da faculdade, eu até tive a oportunidade de trabalhar com outras áreas do jornalismo, mas aí, sempre que surgiu a oportunidade, tipo, de ir para uma coisa que eu sentia que eu gostava mais, eu escolhia. No começo, teve até uma vez que, acho que eu nunca nem comentei isso, mas na época da faculdade eu tive uma oportunidade de estágio que era já na área de games, e na mesma época tinham me chamado em estágio na, então, Editora Abril, e que eu sempre quis trabalhar lá, achava muito legal, mas não tinha nada a ver com as coisas que eu cubro hoje, assim. E foi muito difícil tomar a decisão na época, porque eu falava, nossa, eu vou para uma coisa totalmente arriscada ou eu vou para um negócio que, é Abril e tudo mais, enfim. E ali eu acho que também foi um divisor, assim, eu escolhi ir para a parte de games, que era uma coisa que eu gostava, que eu não tinha, na época o salário era bem menor, era num projeto que estava começando, não tinha garantia nenhuma, mas eu pensei, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, porque se eu tiver que errar, melhor eu errar agora, enquanto eu tô começando, e acho que isso também define um pouco, pensando agora, talvez se eu tivesse escolhido outra coisa, eu ia estar em um lugar totalmente diferente, mas fiz uma boa escolha. Imagina você trabalhando no Sport TV. Exatamente. Sua cara. Tudo a ver comigo, né? Você comentou, né, que você trabalha com jornalismo de cultura pop, games e tudo mais, mas como que funciona o seu trabalho em si? Olha, hoje eu tô mais focada em apresentação, mas eu já fui editora assistente, atuo como repórter também, então, tipo, dentro do jornalismo isso muda muito do veículo que você está trabalhando, a época que você está trabalhando, o que você está fazendo. Então, por exemplo, hoje,
como o foco é mais apresentação, meu dia a dia ele é muito mais voltado para as gravações, de ir no estúdio gravar, roteiro, né, leitura de roteiro, produção de roteiro, alguns roteiros eu faço, alguns roteiros a gente tem, no Omelete, no caso, boa parte a gente tem ajuda de roteirista mesmo, e aí depois só edito, leio, mudo meio que pro meu jeito. Tem as entrevistas, então, por cobrir cultura pop, por exemplo, cinema, às vezes eu assisto filme antes para produzir as perguntas, para fazer uma entrevista, ou então para escrever, no caso, para apresentar a crítica, falar sobre aquele filme, fazer algum conteúdo a respeito disso. Então a gente meio que sempre está se antecipando a alguns lançamentos para poder produzir conteúdo para isso e lançar, no caso, no YouTube, né, no caso de vídeo. Para o The Enemy também é a mesma coisa, só que para games. Então, às vezes eu jogo o jogo antes para poder fazer uma crítica, né, a respeito. Ou então tem os eventos de games também, as grandes feiras que acontecem no Brasil ou fora do Brasil, que a gente vai para saber o que está acontecendo, para ver quais são os próximos lançamentos, para falar com os desenvolvedores e ter meio que essa prévia do que vai ser lançado nos próximos meses. Isso tem os eventos também pontuais, né, tipo o Oscar, que, enfim, a gente faz a cobertura do Oscar, então a gente se planeja antes, a gente assiste aos filmes, depois a gente faz a apresentação em si, nossas apostas, CCXP, que está vindo, né, agora em dezembro, e que vem bastante gente de fora também, atores, atrizes. A gente tem essa oportunidade de conversar com essas pessoas, de ver quais são os próximos filmes, os próximos lançamentos. Mas também já atuei nessa parte de jornalismo de escrita mesmo, de redação. Então, enquanto eu estava no IGN, por exemplo, que era o site de games, além de apresentar, também escrevia crítica, artigo, às vezes, mesmo pro Omelete e pro The Enemy também, quando a gente faz alguma entrevista assim, a gente passa para texto. Então, é basicamente isso, é você produzir a notícia, mas aí depende da plataforma que você vai usar para colocar isso, sabe? E aí o dia a dia ele se encaixa nisso. É legal, assim, é uma das partes de jornalismo que eu mais gosto, porque eu sinto que não tem ao mesmo tempo que a gente tem uma rotina, tipo, isso muda a qualquer momento e as coisas são muito diferentes de um dia pro outro, sabe? Você tá sempre lidando com uma coisa nova, acho que é uma das partes que eu mais gosto. Talvez quem esteja de fora, quando vê vocês, né, vocês jornalistas em geral, assistindo um filme antes de ser lançado ou jogando alguma coisa antes de ser lançado, pensa, nossa, que incrível ter acesso antes. Mas eu acredito que o modo de enxergar o conteúdo que vocês estão vendo seja muito diferente de tipo, vou lá no cinema, bem nossa, totalmente outro, né? É totalmente outro. Tipo, eu sentia muito isso, especialmente em games, porque às vezes eu tava esperando muito, assim, pra jogar alguma coisa, e aí quando chegava, eu ia jogando com todo mundo. Primeiro que eu não podia falar pra ninguém, então tem um lado que é muito solitário, assim, que tipo, você não pode conversar a respeito daquilo, enfim, você assina vários papéis, assim, você assina uns contratos, tipo, não vou falar a respeito disso, porque, enfim, tá conteúdo embargado, né, que a gente chama. E outra que, assim, a minha visão é outra. Se eu tô jogando pra fazer a crítica de um jogo, eu tô com um caderno do lado, anotando coisa, eu paro toda hora. Tipo, a minha visão não é a mesma de eu estar tranquila, sabe? Curtindo. Tanto que, quando aconteceu isso, por exemplo, com Red Dead Redemption 2, que é um jogo que eu gosto muito, eu tava, nossa, muito empolgada pra jogar, foi bem difícil, assim, porque eu fiquei 3 dias, eu tinha 3 dias pra terminar, eu levantava, assim, eu não dormia, eu levantava pra comer e, tipo, tomar banho, e voltava, longo. Um jogo longo, e anotei, e parando pra anotar coisa, né, enfim. E aí depois que eu terminei, depois que eu entreguei o texto, assim, passou um mês, eu falei assim, agora eu vou jogar como fã mesmo, porque aí eu não quero me preocupar, não quero ficar pensando no tempo, eu vou curtir. Então é outra experiência, a mesma coisa, assim, lógico que é muito legal, assim, não tem como você desconectar ao lado fã. Você vai assistir uma coisa primeiro e tipo, você tá super empolgado para ter aquela experiência. É muito divertido, mas tem uma preocupação, assim. Você vai assistir um filme, uma série, com a cabeça naquilo, né? Tipo, tá, isso daqui é trabalho, então o que eu vou produzir disso? Não é que você simplesmente desconecta, né? Então é uma experiência diferente. É legal, sim. As pessoas estão certas, é legal. Mas tem que ter essa disciplina, sabe? De, tipo, entender que você tá fazendo aquilo para trabalho, porque não... Às vezes você só consegue curtir depois que passou. É basicamente isso. Por que você escolheu o jornalismo? Você falou um pouquinho no começo, né? Que você tinha essa vontade de trabalhar com comunicação. Mas, enfim.
Eu sempre gostei, assim, de escrever. No começo eu pensava, eu quero trabalhar com escrita, porque eu gosto de contar histórias, eu gosto de escrever. Mas eu pensava em algo não ficcional, assim. Eu pensava numa coisa de trabalhar com escrita, mas com coisas que aconteciam ao meu redor, coisas que eu via. E aí nisso eu pensei em jornalismo, porque eu achava que era me trazia esse desafio, assim, de todo dia estar lidando com um assunto diferente, mesmo que eu tenha um tema, que eu tenha uma área de cobertura. Sei lá, o assunto que eu tô falando hoje é totalmente diferente do que eu vou falar daqui 2 semanas, e eu sinto que eu tô sempre aprendendo, eu sinto que sempre tem alguma coisa nova que eu tenho que pesquisar, que eu tenho que me aprofundar, e isso me chamava atenção, eu gostava disso, eu achava que eu não ia sentir tédio, sabe, que ia ser uma coisa que eu tava sempre evoluindo. E eu sentia que o jornalismo ia me trazer isso, de fato. E assim, só que eu tinha tanta timidez, assim, que eu não imaginava que eu ia para essa área de vídeo, para apresentação. Eu achava que ia ficar uma coisa totalmente assim, bastidores. Então, essa parte me pegou de surpresa. Quando às vezes eu falo, eu sempre quis fazer jornalismo, as pessoas falavam, você se imaginava, tipo, apresentando o Jornal Nacional? Eu falava, não, lá, escrevendo alguma coisa para 3 pessoas lerem, era isso que eu imaginava, tava ótimo. Essa parte de vídeo não era uma coisa que eu planejava, e aconteceu. Até onde eu me recordo, você trabalhou como assistente de eventos culturais. Trabalhei em assessoria. Assessoria, isso. Escreveu pro site dos seus colegas, que você comentou, que era Coisa Geek, né? Você trabalhou na Rede TV. Foi. Aí você foi pra IGN. O que cada uma dessas experiências trouxe de mais legal ou mais importante? Quando você pensa, tipo, disso daqui eu aprendi muito disso, ou eu guardei muito disso, o que vem pra você? Acho que o ambiente e a forma de produzir para cada um foi muito diferente. Assim, quando eu trabalhei na época de assessoria, eu estava na faculdade ainda, foi muito legal estar do outro lado também e entender como funciona, porque assim, eu lido com assessor, jornalista e assessor lida, tipo, todos os dias junto, então foi muito bom ter essa experiência do outro lado para entender como funcionam as coisas também, quando você tá, tipo, numa produção de um evento, de alguma coisa assim, como que sabe? Na TV, quando eu fui pra Rede TV, era na produção também, mas eu tive muito mais noção da produção audiovisual no geral, porque eu não sou uma pessoa de técnica, eu não sou de audiovisual. Eu não sei operar uma câmera, eu não sei operar áudio, isso a gente tem... Eu tô na frente da câmera, mas, tipo, tem 20 pessoas por trás que estão fazendo aquilo acontecer. A minha parte é só uma parte, sabe? É só uma parte do processo. Isso no dia a dia, eu acho que me ajudou a ter uma noção do trabalho de cada um, entendeu? Do trabalho. E isso me ajuda a ter uma noção do meu papel também. De coisas assim, de posicionamento, até entender o que é o papel de cada um e a confiança que eu tenho que ter no trabalho do outro também para apresentar, porque quando a gente está na frente da câmera, e você sabe agora muito bem isso, você tem 1000 coisas que ficam na sua cabeça, você está preocupado se a imagem tá boa, se o som tá bom, se você vai lembrar tudo que você tem para falar, se você tá com uma cara boa, se você não tá transparecendo, sei lá, que você tá cansada, que você tá preocupada, 1 milhão de coisas que... além, lógico, da informação em si, do que você está apresentando. Então, eu acho que tá em diferentes partes me ajudou a entender o trabalho como um todo, sabe? E aí como eu poderia executar o meu melhor também. E na TV eu fiz de tudo, fiz desde pauta até GC, né, que pra quem não sabe é o nome, quando aparece a tarjazinha com o nome da pessoa, tipo, nossa. E era engraçado, porque já soltei isso errado, no meio do ao vivo, aí você fica, ai meu Deus, acabou, vou ser demitida agora ao vivo. Então, enfim, é muito legal, apesar de ser desesperador, passar por umas situações assim, porque você vai aprendendo e vendo que, nossa, faz parte, assim. E no IGN, por exemplo, que eu atuei como também apresentadora, mas editora assistente, repórter, foi onde eu aprendi muita coisa, foi quando eu comecei em vídeo, então tudo que eu sei de apresentação hoje eu comecei lá e também pude colocar essa parte de texto em prática, que foi bem legal, de ajudar ali com a equipe, de ser editora assistente. E no Omelete também agora é um desafio muito grande nessa parte de amplitude mesmo, sabe? De conhecer pessoas, de poder entrevistar pessoas que eu nunca imaginei que eu ia entrevistar, e tem muito uma coisa de realização de sonhos, assim, que às vezes eu só percebo depois que passa. Então, eu acho que de cada experiência
trouxe algo diferente, mas que se liga no fim das contas, sabe? Eu sei que parece clichê, mas é verdade. Não, sim, eu acho que é uma coisa que te torna uma profissional completa, né? Porque, tipo, você não trabalha, igual você falou, você não manja de como fazer a parte técnica. Então, é o que você falou, né? Tipo, você consegue saber até que ponto ajuda, você consegue ajudar o outro. Eu acho que isso faz de você uma profissional completa. Parabéns. Você tem entrevistado alguns nomes muito incríveis, como a Lupita Nyong'o, o Henry Cavill. Você entrevistou atualmente a Natalie Portman, a Maria Fernanda Cândido, se eu não me engano. Foi. Como que é pra você, tipo, conversar, mesmo que rapidamente, com essas pessoas que você gosta, que você admira? Eu fico extremamente nervosa, assim, parece que eu vou morrer antes de acontecer, de tão nervosa que eu fico. Aí, às vezes, as pessoas ficam, nossa, mas como você não ficou nervosa? Gente, eu tava tremendo, assim, eu tava, tipo, tendo uma síncope antes do negócio acontecer. Só que é muito incrível ao mesmo tempo, porque é o tipo de coisa que você não imagina que vai acontecer um dia. E quando acontece, parece que demora até pra cair a ficha, assim, eu fico, caramba, não acredito. Tipo, de todas essas pessoas, assim, sempre... Todas elas eu tinha alguma história, assim, óbvio que além de conhecer, você sabe, sei lá, quem é o Superman, mas sei lá, eu lembro que um filme que eu amo, que é o Conde de Monte Cristo, tem o Henry Cavill, tipo, novinho, aí eu ficava pensando, nossa, não acredito, tipo, imagina essa Carol de, sei lá, 15 anos, soubesse que ela ia falar, que viu o filme pela primeira vez, soubesse que ela ia falar com esse cara, que legal, então, sempre me vem alguma coisa meio emocional, assim, antes dessas entrevistas que eu falo, nossa, não imaginava. E às vezes é super rápido, a pessoa tá com 1000 coisas na cabeça, mas vem um nervosismo, tipo, nossa, será que eu vou falar bem? Será que eu vou conseguir falar? Será que a pessoa vai me entender? Porque tem isso, tem a questão de ser um outro idioma, boa parte das vezes. Mas é muito legal, é muito legal. Ou mesmo quando não é, assim, no caso da Maria Fernanda Cândido também, que, nossa, eu sou apaixonada por ela, especialmente por conta das novelas, porque minha mãe sempre acompanhou, então eu acompanhava desde criança. Eu fiquei muito nervosa e muito feliz também quando eu fui falar com ela. E ela foi super simpática, super gente boa, então é muito legal ter essas trocas, assim. Tremendo, assim, né? Tipo, nossa, total. Não, total, assim, quando eu fui falar com o elenco de Sandman, que acho que foi uma das que eu mais fiquei nervosa, porque eu gosto muito do Neil Gaiman, e era uma das pessoas que eu pensava, sempre falava, se um dia você fosse entrevistar alguém, assim, quem que você queria entrevistar? Eu sempre pensava no Neil Gaiman e no Ian McKellen, eu gosto demais, assim, então eu sempre pensava nesses nomes. Aí quando surgiu a oportunidade de entrevistar o Neil Gaiman, eu fiquei em choque, assim. E aí, na hora que ele entrou na tela pra falar, eu gaguejei na hora, assim. Eu já achei que eu já tava mais tranquila, porque eu fiquei com aquela ansiedade, mas na hora que eu fui falar com ele, eu comecei a gaguejar, assim. E eu falei, bom, tudo bem, assim. Ele viu que eu tava nervosa, e é isso. Aí você assume, vai fazer o quê? Tô nervosa mesmo, poxa. Isso foi legal. E sobre você ter aparecido no Cyberpunk 2077, como que aconteceu? Como é que foi o convite? Como é que se deu tudo isso? Nossa, foi uma coisa também muito doida, porque o jogo ainda estava em desenvolvimento. Aí foi, acho que no fim de 2018, isso, eu não lembro. Mas eu recebi um e-mail da CD Projekt Red, né, que é desenvolvedora, na assessoria aqui do Brasil, falando se eu topava participar, né, de um negócio com eles, mas eu precisava assinar o NDA antes deles darem mais informações. O NDA é a cláusula, né, de confidencialidade, que, né, você se assume ali que você não vai, né, não vai espalhar o que tá rolando, porque são assuntos confidenciais ainda. E é normal, isso daí é muito comum, assim, pra gente que trabalha pra jornalista no geral, né, não digo nem só cultura pop, porque é isso, você recebe coisas com antecedência. E eu assinei muito pensando que, sei lá, eu ia receber uma cópia do jogo antes, ia ter alguma oportunidade de entrevista, alguma coisa do tipo. E aí depois vieram me falar, então, é o seguinte, CD Projekt, né, tá pensando aqui em pegar pessoas ao redor do mundo que representem os jogadores para colocar no jogo, assim, pessoas de diferentes lugares, para ser uma forma, assim, da empresa, né, falar que pensa nos jogadores, que olha para as comunidades e tudo mais, e a gente queria saber se você topa. E aí eu fiquei, óbvio, né? Mas como assim? Como que vai aparecer? E até então não tinha ainda informações. Era uma coisa assim, não sabia, não é um personagem, não é que eles vão criar um personagem, mas de alguma forma sua imagem apareceria, né, estaria dentro da história do jogo. E aí o que eu tinha que fazer era mandar fotos do meu rosto de vários ângulos, assim,
porque nem eles sabiam como eles iam usar isso, e nem eu, e eu não podia falar isso pra ninguém também. Então, eu fiz, mandei, mas assim, tentei não pensar que isso ia realmente rolar ou não, porque era uma coisa muito, a gente não sabe ainda se vai rolar, né? Que faz parte também, sempre que tá essas coisas em produção, um ano para outro tudo muda, né? E, enfim, isso foi em 2018, por aí. E aí eu fiquei assim, eu mandei as fotos, mas esqueci. Eu falei, eu não vou ficar pensando nisso, não sei se vai rolar ou não. E aí, sei lá, 2 anos depois, um tempo depois, eu recebi um e-mail falando, ó, tá aqui um rascunho, né, de como ficou. Não é a imagem final ainda, né, mas ó, dá uma olhada. E aí, na hora que eu abri a imagem, que eu vi minha foto, e né, dentro do contexto ali do jogo, não tinha outras informações, mas assim, eu sabia que isso apareceria, sei lá, no outdoor, e isso eles já tinham falado, vai aparecer em alguns lugares do jogo. Aí eu falei, gente, eu não acredito, eu fiquei assim, tipo, meu Deus. E eu ainda não podia falar, não podia mostrar pra ninguém, assim, então eu só conseguia. Né? É o mais difícil, porque eu queria muito comentar, mas eu não. E assim, é engraçado, porque aí você fala, mas você não falou pra ninguém mesmo? Eu sou medrosa, gente. A impressão que eu tinha é que se eu abrisse a boca, sei lá, ia descer os caras da SWAT, assim, ó, no meu teto. Tipo, eu não tinha coragem de falar. Porque, enfim, além de óbvio, né, essas coisas a gente assina, tem multa, enfim, você não quer brincar com essas coisas, mas eu morria de medo e eu ainda ficava com aquela, vai que dá de última hora isso não entra, né? Enquanto eles não falarem, pode divulgar, eu não vou acreditar que tá acontecendo. Aí um dia eu recebi um e-mail falando assim, você pode divulgar agora, porque, enfim, tá tudo certo, toma a imagem. Mas foi bem assim mesmo. Eu lembro que eu tava, acho que na redação da IGN na época, aí foi bem isso. Eu recebi um e-mail, eu falei assim, gente, seguinte, deixa eu contar um negócio pra vocês, antes de eu postar daqui a alguns minutos. É isso, e todo mundo, quê? Como assim? Não acredito, deixa eu ver. E aí foi isso. E aí tipo, enquanto eu tava, foi caindo a ficha pra mim e pros outros, porque às vezes a impressão que dá é que só é real quando você conta pras pessoas, assim, porque antes parece que não vale ainda, sabe? Sim. E aí foi muito legal. E aí depois que o jogo lançou também, tipo, pra mim foi emocionante eu mesma me ver e ver, tipo, meu nome nos créditos e tudo mais, tipo, escorreram as lágrimas, assim, e era muito legal porque as pessoas me marcavam também, aí eu falava, gente, não acredito, tipo, sou eu mesmo. Até hoje, assim, se alguém me marca, eu falo, sou eu. Lembro que na época que eu soube, tipo, eu sou bem casual gamer, né, não jogo com tanta frequência, porque eu não tenho tempo também, afinal de contas, eu gostaria de jogar, né? Muito mais do que eu jogo, mas não é possível por enquanto. Mas eu acompanho algumas novidades e eu sabia que o jogo era muito esperado. E aí quando eu fiquei sabendo, eu lembro que eu fiquei, tipo, super emocionada. Carol, eu cheguei, era tudo mato, agora ela tá, sabe? Eu cheguei, nem ruim ela era. Eu nem, tipo, na minha visão de amiga, eu já fiquei assim, eu não consigo nem imaginar como que você deve ter se sentido. Porque... E é verdade que eu não falei pra ninguém, né? Eu não te falei. Eu falei pra você que isso foi acontecido? Ah, tá. Agora me deu um gelo de você falar, então. Não, gente, ela não falou. Então, não contei, tá vendo como é difícil? Falando ainda sobre projetos seus, você tem um projeto que fala sobre mulheres nos games, que você fez no Instagram, certo? Eu sei que bastante gente te procura como referência. Sei que, assim, muita gente procura mulheres que é da área de games, principalmente, para participar de eventos de tipo, como é ser mulher nos games? E as mulheres estão fazendo muito mais coisas do que isso. Por exemplo, você aparecendo no jogo, o seu trabalho como apresentadora, cobrindo os eventos internacionais. Como que é pra você, tipo, saber que você tem voz para falar nesses eventos de como é ser mulher num campo que é majoritariamente masculino e também ser uma referência para outras mulheres que querem seguir isso? Eu sinto uma responsabilidade muito grande, ao mesmo tempo que eu não vejo eu não vejo dessa forma também. Eu ainda fico surpresa se alguém fala, se eu vou em algum evento, alguma coisa assim, especialmente outras mulheres, eu encontro e falo, eu te acompanho. É uma coisa muito emocionante pra mim, acho que ao longo de toda a minha carreira, o que mais me pegou, assim,
foram em todas as situações em que eu recebi e-mail, ou vinha alguma outra mulher falar para mim, comecei a estudar, fazer jornalismo porque eu via que você estava falando de um assunto que eu gostava, algo assim. Porque é uma responsabilidade muito grande, eu sinto que eu preciso fazer isso direito. Ao mesmo tempo que eu sou humana, então também, e eu tenho o direito de errar também, assim como qualquer outro profissional, sabe? Para mim é especial e eu tento, sempre que possível, assim, esse projeto do Instagram foi muito também... porque eu me inspirei nessas mulheres antes, assim, quando eu comecei a estudar, eu tinha um caderninho que eu realmente escrevia, tipo, o nome de várias mulheres que eu via que faziam um trabalho legal, porque eu falava, poxa, tá, isso daqui é uma área que, né, pelo menos agora acho que a gente tem mais variedade, assim, mas há uns 10 anos era bem mais difícil, assim, você ver outras mulheres, lógico que existiam outras mulheres, a gente sempre teve excelentes profissionais por aí, mas acho que hoje isso é mais falado, ou pelo menos é um processo, cada vez as coisas são mais naturalizadas. Quando eu fiz esse projeto do Instagram, foi justamente porque eu achei esse caderninho, acho que eu até falei no vídeo que foi depois de uma mudança, assim, e aí eu falei, nossa, que curioso, né? Agora eu tô, tipo, num lugar que... Será que eu colocaria meu nome? Será que se outra pessoa pegasse esse caderninho, o meu nome também ia estar nesse caderno? E aí, enfim, foi isso. E aí foi legal fazer, porque foi minha forma quase que de agradecimento, assim, acho que indiretamente para essas mulheres, que muitas delas eu tive a sorte de conhecer realmente por conta do meu trabalho e de criar uma amizade. Outras continuei admirando de longe. E eu acho que é um pouco... isso, eu sinto uma responsabilidade, ao mesmo tempo que eu tento lembrar que eu sou humana também, e, enfim, isso tem que ser naturalizado, sabe? Eu espero que chegue um dia realmente que como é ser mulher nos games não seja mais uma pauta, porque é isso. Quais as coisas legais que você já fez? Porque isso também é uma coisa que não é só nos games, né? Uhum. Acho que é tudo, assim. Como é ser mulher no cinema? Como é ser uma mulher no meio de... É sempre assim. E é difícil, a gente sabe que é difícil. Nossa, se fosse fácil, a gente teria muito mais exemplos aí, e não ia ter tanta situação difícil para contar. Mas a esperança é que um dia isso não seja mais a discussão. Eu acho que ela existe, a discussão existe porque precisa realmente ser falado, sabe? Uhum. Ainda precisa. Eu espero que um dia, eu acho que a gente caminha para isso, para uma coisa muito mais naturalizada, em que a pauta não vai ser realmente como é ser mulher em determinadas áreas, mas sobre os nossos feitos, exclusivamente. Às vezes você faz cosplays para divulgação de jogos, de filmes, enfim. Teve até um quadrinho onde você se vestiu da personagem principal, né? Eu sei, aqui como amiga pessoal, que você gostava muito de cosplay desde antes de você trabalhar com essas coisas. Ainda bem que você não tem nenhuma foto disso. Será? Olha, é bom que não. Você tem vontade de fazer algum cosplay ainda? Nossa, eu tenho da Mulher Gavião. Pra mim, ela é um sonho, assim, de cosplay. Aquela Zozona, eu acho ela maravilhosa. E da Garota Esquilo também. Garota Esquilo, eu não conheço Garota Esquilo, mas eu já amei o nome. Você vai amar, eu tenho certeza. Você tem que ler Garota Esquilo, eu tenho certeza. Você vai amar. Eu definitivamente vou procurar. Parece o nome de algo que eu escreveria. Com certeza. Exato. Eu tenho certeza que você vai gostar, de verdade. São dois que eu faria, assim. Nossa, Mulher Gavião, eu queria muito fazer um negócio muito assim, as asas realmente, sei lá, mexendo, umas coisas assim, sabe? Você sabe gritar igual um gavião? Pra sair na rua, sei. Né? Tipo... Você quer que eu tente aqui? Dos que você já fez, qual que você gostou mais, assim, de fazer? Eu não sei, é zoado, né, falar que, não sei se eu tenho um preferido, mas eu não sei mesmo. Tem alguns que marcaram muito, tipo, da Eloy, de Horizon Zero Dawn, ou Forbidden West, né, os jogos. Foi um que me marcou muito, porque muita gente chegou até mim por conta desse cosplay, que foi na época, antes do jogo lançar, e aí eu tava na IGN, a gente fez um vídeo junto com a PlayStation, que se deu a roupa, e foi muito legal, assim, até hoje, às vezes tem gente que chega a mim por conta desse cosplay. Da Ruiva, que é do quadrinho dos Poucos e Amaldiçoados, que é de um amigo meu, do Felipe, foi muito legal também, porque eu já era apaixonada pela personagem, a gente se conheceu uma vez que eu fui escrever sobre esse quadrinho, inclusive, e aí ele brincou, tipo, e aí, quando você vai fazer cosplay dela? Aí eu falei assim, vamos um dia, e aí, tipo, 5 anos depois a gente fez, e não só as fotos, como curta também, né, a gente gravou, e aí tem várias coisas legais saindo da campanha desse quadrinho também, que eu sou muito fã, então é muito legal, tipo, até porque tem isso, né, também
do criador ser meu amigo, enfim, ele e o Fabiano, que desenha a Ruiva, tipo, eles estavam juntos no dia que a gente foi fazer as fotos, então era muito legal, assim, porque eu falava, ai, que vergonha, eu tô com a personagem que vocês criaram agora, tipo, vocês são as pessoas que podem julgar, né, vocês dois, e foi muito divertido, então tem um carinho muito grande também. Esses dois me marcaram bastante por conta dessa amplitude que teve, entendeu? Tipo, eu não imaginava que ia chegar no que chegou, assim. Sim. Mas todos os que eu fiz foram divertidos, assim. Foi legal fazer o da morte também. Muito trabalhoso, porque eu tive que me pintar inteira de branco. E o Neil Gaiman viu, o Neil Gaiman retweetou na época que eu fiz a foto. Eu postei no Twitter e, tipo, ele sempre dá esse apoio para cosplayers. E aí, quando eu vi que ele retweetou, assim, meu coração quase parou. Então, foi legal também. Eu acho que assim, né? Ele já retweetou sua foto, você já entrevistou com ele. A gente é amigo, assim. Assim, queijos e vinhos com o Neil Gaiman, né? Não, acho que tá na hora de sempre. acontecer já. A gente já, tipo, eu só não mando um WhatsApp pra ele agora, porque eu tô ocupado, entendeu? Se não. Se não, eu mandava. E aí, Nilzinho? E aí, Guininha, tudo bom? Mas a gente é brother, a gente é super brother, assim. Eu senti que a gente virou muito amigo. Ele tem super cara de ser super simpático mesmo. Você fala, vamos, ele fala, vamos. Ele tem, né? Tem muito. Eu acho que o Keanu Reeves também, e eu vou descobrir isso em breve. O Keanu Reeves tem cara de que se eu fizesse, tipo, um churrascão aqui, não ele viria. E levava o cachorro. Levava o cachorro. Não, ele com o Bilbo. Também. O Bilbo pode estar no próximo John Wick. Meu Deus! É uma coisa que eu vou falar. Ele tem cara de estrela. Ele tem. Ele merece esse... Ele... O que você ainda deseja realizar na sua profissão, no seu futuro? Eu adoraria entrevistar o Ian McKellen, como eu já falei. Não sei por quanto tempo teremos aí ele vivo, né? Mas é muito triste pensar nisso, mas enfim, seria um sonho ter falado com o Gandalf alguma vez na minha vida. Eu acho que a CCXP agora, que vai ser em dezembro, vai ser uma coisa que... uma realização muito grande, assim. É mais uma das coisas que eu nunca imaginei que ia acontecer, e aí quando você se vê prestes a acontecer, você fala, caramba, não acredito, nossa, que incrível. Eu não sei, eu acho que eu tenho essa coisa, né, acho que todo mundo tem isso, de, tipo, não sair da vida, assim, sem ter deixado alguma marca, sabe, algum legado, sem ter sido importante de algum modo. Então, eu tento não esperar um acontecimento específico para sentir isso, eu tento buscar em todas as coisas que vão acontecendo esses motivos. Então, o que eu quero para o futuro é sempre sentir isso, sabe, não deixar de sentir em algum momento que não faz mais sentido. Quero sentir sempre que, poxa, eu fiz a diferença de algum jeito, sabe? Tipo, foi importante que eu estivesse ali fazendo tal coisa, então acho que é isso. Nossa, que bonito. Foi bonito, nossa, né? Eu achei bonito. Foi verdade, né? Nossa, muito lindo. Eu posso escrever um livro também, eu ia querer escrever um livro, eu também tenho essa parte. Talvez um dia numa autobiografia, não sei, ou algo assim. Quer escrever minha biografia? Eu adoraria. Vou estudar bastante pra realizar isso. Inclusive... Mas aí você vai ter que tirar um monte de coisa. Faz parte, né? Fazer o quê? Você não vai poder ser muito sincero, eu acho. Mas é o preço que se paga. O preço que se paga. A pagar, entendeu? Pra mim tá ótimo do jeito que tá. Outras coisas você faz além de ser jornalista? Você falou que você toca violino. Nunca falei isso. Não? Não, foi aquela entrevista em inglês que você falou que tocava violino. É verdade. Aí você dá informações confidenciais. Quem toca é você. Eu também toco, mas, né? Não, você toca, eu não toco. Eu fiz aula por 2 anos. Mas não sei tocar, mas eu gostaria. Eu queria voltar a tocar. Ok. Queria voltar a tocar. Eu faço isso, eu jogo xadrez, eu choro. O que você diria pra alguém que tá querendo começar não só no jornalismo, mas na área de cultura pop ou qualquer uma dessas coisas que você faz? Eu acho que tem que ter a cabeça aberta pra entender que, assim, não é sempre que você vai falar de coisas que você gosta, e por mais que seja muito divertido trabalhar com coisas que a gente gosta, com coisas que são naturalmente nosso hobby, tipo ver filme, ler, jogar videogame, precisa de muita dedicação. Não é uma coisa assim, se você entra só pra achar que vai ser sempre divertido, você vai sair frustrado, porque não é trabalho, no fim das contas trabalho é trabalho. Então a gente tem essa sorte de, pelo menos em boa parte das vezes, a gente tá se divertindo enquanto trabalha, mas precisa ter isso muito claro, que não é sempre a coisa mais tranquila do mundo. Às vezes você vai, como qualquer trabalho, ter momentos muito difíceis, e não ter medo de tentar mesmo, de começar a fazer as coisas, de, sei lá, eu quero trabalhar com jornalismo, mas eu acho que eu não sou bom para vídeo, mas, sei lá, eu gosto de escrever, então cria um blog, eu gosto de falar, crio um podcast,
E não importa, assim, se não é tão legal no começo, na sua concepção, ou se, tipo, 2 pessoas vão visualizar, porque eu acho que é importante você ter um espaço para mostrar o que você sabe fazer. É uma forma de você treinar, e muito da profissão a gente realmente sabe na prática. Tipo, o jornalismo você vive mesmo, você estuda, obviamente, mas é uma coisa que você vai sentir, você vai aperfeiçoando conforme você vai fazendo. E não tem medo de mostrar isso para as pessoas, assim. E isso é muito difícil, porque eu acho que tem um mal do jornalista. Eu estava até conversando com um amigo jornalista, o Pablo Miyazawa, que, né, meu ex-chefe e grande amigo, a gente estava amigo pessoal, profissional, a gente estava conversando anteontem, acho, e a gente estava falando justamente disso, como a gente se pressiona, a gente tem muita essa pressão com o nosso próprio trabalho. E eu penso por mim mesma, tipo, nossa, várias vezes eu escrevo, a gente conversou porque eu tinha escrito um roteiro e eu queria uma opinião dele. E na hora que ele falou assim, me mostra, eu falei assim, eu não quero mostrar, tô com vergonha. Isso porque a gente já trabalhou por anos juntos. E isso é normal, a gente ter vergonha das coisas que a gente tá fazendo, sabe? Nem sempre você vai estar 100% confiante, mas faz parte, você aprende assim mesmo. E então, acho que o meu maior conselho é esse, tipo, não tenha medo de colocar e já aperfeiçoando com o tempo, porque é assim que a gente entra mesmo. Meu primeiro vídeo não era legal, e às vezes, não que hoje seja, hoje eu assisto também, tem várias coisas que eu falo, nossa, queria que fosse totalmente diferente, e faz parte, a gente sempre vai estranhar as coisas que a gente produz, mas faz mesmo assim, mesmo que seja só pra você, acho que isso faz diferença. Eu ouvi, bateu aqui, bateu. Mas momentos de verdade aqui, começando a rasgação de seda. Quando eu fui começar o canal, né, eu conversei contigo, contei numa crise de choro e ansiedade, contei pra Carol que eu tava querendo montar o canal no YouTube, não sei o que, mas que eu tava super insegura com isso e tudo mais. E aí você falou pra mim que às vezes tem alguém que quer ouvir exatamente o que eu tenho pra dizer. E até hoje eu vou começar a chorar. Para! E até hoje isso ecoa muito. E eu, inclusive, já falei isso pra outras pessoas. Eu tenho umas amigas que começaram um podcast e elas estavam super assim também. Ai, não sei se a gente publica ou não. Daí eu falei, olha, minha amiga falou isso pra mim. E daí ela falou, nossa, que bonito, é verdade. Eu falei, eu quero muito ouvir a voz de vocês, então publica o podcast, sabe? E eu assisto um vídeo meu. Eu tenho você como inspiração, como... não só na vida, porque você sabe, nunca foi segredo do quanto você é minha inspiração, tipo, como pessoa, como mulher. E o quanto eu te admiro e te amo. Ai, também te amo. Apresentadora mesmo, quando eu assisto os vídeos, às vezes eu consigo perceber até coisinhas que eu penso, acho que eu, sem querer, peguei isso aqui de assistir Carol Costa, sabe? Ou coisa assim. Porque eu fico feliz. Ecoa muito essa coisa que você falou. Ecoa muito e eu vou repetir pra sempre pras pessoas. Igual o negócio do Chico Xavier, vou falar. Tipo, alguém quer ouvir sua voz. Costa Carol. Tem alguma coisa que você queira acrescentar? Que eu não tenha perguntado, que eu não tenha dito? Eu quero acrescentar que eu te amo. Tô com saudade. Também. E é isso, é uma inspiração pra mim também, você sabe. Sou nada, faço nada. Tô feliz de estar aqui. Faz sim, faz tudo. Olha o que eu tenho aqui, esse aqui é meu mesmo, mas eu não sei porque eu lembro de você quando eu vejo ele. Que lindo, meu Deus! Do meu lado. Que maravilhoso. Eu lembro de você não porque você é idosa. Mas eu sou. É porque tem os bracinhos curtos, brincadeira. Filha da puta. É porque... É porque uma amizade como a sua tem extinção. Que lindo! Você nem pegou isso da internet. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu falei agora, olhando pra você e olhando aqui, ó. Tá bom, eu vou aceitar porque foi bonito. Foi bonito. Carol, obrigada. Obrigada pelo convite. Tempo, as duas mãozinhas aqui. Por vir falar comigo, por todo o apoio que você me dá na minha vida. Em todos os sentidos. Por ter nascido, por ser minha amiga. Eu que agradeço. Querida. Fica rica logo, porque você sabe, né, que é o nosso combinado. A gente é tão parecida que quando você ficar milionário, eu vou ficar também. Mal posso esperar. Se
Se você chegou até aqui, eu agradeço muito a sua presença e a sua audiência. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar pra Carol ou pra mim, deixa nos comentários. Se você tiver sugestões de mulheres que você gostaria de ver aqui no quadro, deixa nos comentários também. Não esquece de seguir no Instagram e no TikTok, que tem conteúdo que não tem aqui nas redes sociais. E a gente se vê na segunda-feira para um novo vídeo de dicas e na próxima quinta, o primeiro episódio do Pod Carry. Até mais. Gente, ela é minha amiga pessoal. Eu tenho WhatsApp dela, você não tem. Sim? Coitados, não recebem 1 quilômetro de áudio. Não, 1 quilômetro. 1 quilômetro de áudio. Uhum.